Hoje vamos falar sobre a segunda etapa do controle motor. Nessa última etapa de controle motor, nós vamos conversar a respeito dos núcleos da base e a sua importância no controle motor e no aprendizado motor. Vem comigo! Na última aula, nós falamos a respeito do controle dos movimentos realizados pela medula espinhal e também falamos um pouquinho a respeito de como essa informação ela é gerada no córtex motor e controla pelas vias descendentes a medula espinhal para que ela execute os movimentos. Hoje nós vamos falar a respeito dos núcleos da base e do cerebelo na influência do controle motor. Vamos lá? Vamos começar então. Em relação ao controle dos movimentos, então, há uma necessidade de controlar os movimentos de maneira refinada. São movimentos extremamente complexos que nós executamos, e essa complexidade, a velocidade e a precisão dos movimentos, ela vai exigir um sistema bastante sofisticado para que coordene de forma temporal cada contração de músculo para que os movimentos sejam executados da melhor maneira possível. Então, veja bem, eu tenho que conseguir sequenciar a contração de cada grupo de músculos de maneira a gente conseguir realizar os movimentos de forma bastante precisa. Então, eu estou agora me referindo a movimentos complexos, movimentos gerados de forma a ter vários núcleos cerebrais envolvidos com a execução do movimento. Eu não estou me referindo a reflexos medulares. Nesse momento, eu estou me referindo a movimentos mais complexos. Tá? E esses movimentos eles vão ser executados de maneira, de acordo, né, com a necessidade do indivíduo e com a intenção desse executante. Então, há também áreas cognitivas, áreas de pensamento. Olha, eu vou realizar um movimento de tchau, por exemplo. Então, eu tenho partes cognitivas para a execução desse movimento adequado. Bom, esse controle desses movimentos, ele vai ser realizado, em boa parte, pelo cerebelo e pelos núcleos da base. O cerebelo ele é responsável por atividades motoras rápidas e sequenciais. Por exemplo, o dirigir, né? Você executar aqueles comportamentos quando você está dirigindo um carro. Todo o planejamento e o sequenciamento daqueles comportamentos, ele é feito grande parte pelo cerebelo. O cerebelo é capaz também de comparar os seus movimentos. Então, se você faz um movimento e aquele não foi executado de maneira correta, da próxima vez ele vai corrigir os movimentos e assim ele compara com o movimento anterior de maneira a sempre aprimorar aqueles movimentos. Os núcleos da base são responsáveis por planejar e controlar padrões complexos de movimentos, como escrever, cortar papel e bater prego, por exemplo. Ok? Então, esses movimentos, eles são controlados por esses dois núcleos. Então, aqui eu estou mostrando a região onde a gente tem o cerebelo, na base do encéfalo, aqui o cerebelo, né? Então, como eu disse anteriormente para vocês, o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo, todos protegidos pela caixa craniana, e hoje, então, a gente vai estudar o cerebelo e os núcleos da base. São vários núcleos, tá, dispostos no cérebro, né, no encéfalo, tá, e que conversa com as áreas motoras, assim como
né, comandam as instruções para a medula espinhal e a partir da medula espinhal a contração da musculatura. Bom, vamos iniciar com o cerebelo. 1/10 do volume do encéfalo do homem é constituído pelo cerebelo. Ele é conhecido como o pequeno cérebro e ele tem 50% do número total de neurônios. É no cerebelo que a gente tem aquelas células, um tipo de neurônio especial, que são células de Purkinje. São células inibitórias, elas inibem outras regiões, fazendo com que ocorra a modulação dos movimentos. Essas células de Purkinje é um dos neurônios mais fantásticos que a gente conhece, porque ele tem uma rede de dendritos tão rica, que ela pode receber conexões com outros neurônios, sinapses, de outros 150 mil neurônios. Então, ela tem uma árvore de dendritos muito rica, é uma célula, um neurônio bastante diferenciado, muito complexo, mas extremamente bonito também de se ver, porque ele tem uma rede, é como se ele fosse uma árvore, e cada galho é um dendrito, uma árvore muito rica, cada galho é um dendrito, e ele recebe essas informações. Tá? A importância do cerebelo é tremenda no controle motor, e por isso 50% de todos os neurônios do sistema nervoso central, eles fazem parte dessa pequena estrutura que é um pequeno cérebro. Ela é formada por 2 hemisférios, certo? E uma região de córtex cerebelar, que é essa região mais periférica, tá? E os núcleos cerebelares mais profundos, tá bom? Então aqui a gente tem essas regiões. Então é uma estrutura bastante complexa, com 2 hemisférios também, tá? Bom, o cerebelo é vital no controle das atividades musculares rápidas, sequenciais, como corrida, falar, tocar o piano. Ele ajuda a sequenciar as atividades motoras ao longo do tempo. Então, ele vai monitorando aquele movimento e corrige se for necessário. Então, quando você está, por exemplo, tocando piano, para quem sabe, ou falando, ele corrige conforme você está executando aquele comportamento, ele vai corrigindo de maneira a fazer com que esse movimento seja mais adequado possível. Então, ele é muito importante para sequenciar os movimentos. Então, se você quer fazer um movimento complexo, você tem que ter a sequência de qual músculo, qual grupo muscular vai contrair primeiro. Então, ele faz essa sequência e ele monitora. Ele vai receber informações constantes do córtex motor, onde a gente efetivamente está estimulando para que ocorra o movimento, de regiões sensoriais e de regiões pré-frontais. Então, você tem muitas áreas cerebrais que vão informar o cerebelo como é que está sendo o movimento, qual movimento tem que ser primeiro, qual movimento tem que ser segundo, e dando essa informação sequencial. Então, por exemplo, quando você está dirigindo e você precisa atravessar uma rua, né? Então você olha para ver se não está vindo o carro. O cerebelo auxilia muito nessa identificação de se aquele carro que está vindo e a velocidade com que ele está tramitando na pista vai dar tempo para você atravessar a rua ou não. Então, ele vai gerando aquela informação e, na hora de executar um movimento, você executa com a participação do cerebelo. Tá? Então, ele ajuda o córtex no planejamento desse movimento sequencial. Uma fração de segundo adiantado, isso é muito importante, né? Porque você tem que planejar antes, né? Não adianta você planejar depois que você executou, né? Depois tem só a correção daquele movimento que foi alterado. Ele ajuda a planejar os movimentos um pouco antes dos movimentos serem executados. Ele é um órgão extremamente apto ao aprendizado, à neuroplasticidade que a gente estudou. Então, para que você faça um movimento correto, por exemplo, como falar, correr ou escrever um papel,
ele vai aprendendo conforme você vai treinando aquele movimento. Então, você vai treinar dirigir, você vai treinar cortar papel, treinar, escrever, e ele vai aprendendo com cada erro, com cada acerto que você tem ao longo dessa etapa de neuroplasticidade e aprendizado. Então, mostrando novamente a posição do cerebelo, tá? Aqui, né, mostrando em verde, na base, e aqui todo o nosso encéfalo, tá? Visto de forma lateral, tá? Para que vocês possam visualizar, né, a importância dele. Bom, qual que é a unidade funcional daquele córtex cerebelar que eu mostrei para vocês? Ele tem várias unidades funcionais, que são aquelas células de Purkinje e as células nucleares. As células de Purkinje são as inibitórias e as células nucleares são excitatórias. Então, elas ficam modulando a informação, tá? E elas vão emitir descargas continuamente em condições de repouso e vão acelerar ou serem inibidas durante a movimentação. Então, o que a gente faz é manter uma informação basal, então dispara continuamente num ritmo fraco. Quando há uma execução do movimento e uma correção, você acelera o potencial de ação, aumenta a frequência daquele potencial de ação, ou você inibe. Então, você pode, quando você tem uma estimulação basal, você pode tanto inibir quanto acelerar isso, quanto aumentar a frequência. Se a gente tivesse sem essa estimulação basal cerebelar, a gente só conseguiria aumentar a frequência, a gente não consegue inibir o músculo. Tá? Então é importante que a gente tenha uma informação mantida numa frequência mais lenta, mas continuamente. Desse momento você pode inibir, né, as áreas cerebrais, ou você pode estimular aquela área cerebral. Dessa forma a gente consegue modular o comportamento. Muito bem. O cerebelo ele tem uma memória que a gente chama. Então, quando a pessoa executa um novo ato motor pela primeira vez, então é a primeira vez que aquele seu paciente está, que aquela criança está pegando no lápis, é a primeira vez. Então, você tem um disparo cerebelar, o cerebelo trabalhando muito, tá? E muitas vezes de forma inadequada. Então, a primeira vez não sabe pegar no lápis, coloca muita força, pouca força. Isso tudo, tá? Ele vai aprendendo e vai ficando cada vez mais preciso. Então, no início, quando você ainda está no início do aprendizado de qualquer comportamento, aquele comportamento ele não sai adequado. Há necessidade de um treinamento. Por isso que ao longo do nosso aprendizado para ser um bom profissional, a gente treina. Então, a gente treina a execução de um comportamento, por exemplo, hoje, né, com esse quadro de pandemia, de entubar um paciente. Então, há necessidade de um treinamento para entubar o paciente para que ele possa ir para o respirador. Há um treinamento de massagens cardíacas, né, de você ficar bom nessa função. Todos esses comportamentos complexos precisam da atividade cerebelar intacta e bastante funcional, tá? Então, você precisa de ensinar o cérebro, em especial o cerebelo, a melhorar a sua performance motora. Bom, uma coisa muito interessante para vocês entenderem a função do cerebelo é imaginar uma pessoa que exagerou na bebida alcoólica. Aquele comportamento da falta de equilíbrio, da falta de controle motor, essa parte, ela se simula uma lesão cerebelar, né? Então, o indivíduo que exagerou na bebida alcoólica, ele está com uma inibição forte do cerebelo, porque o álcool atua também nessa região do cerebelo e gera como se fosse uma lesão cerebelar falsa, né? Mas só para vocês entenderem. Lesões no cerebelo provocam, então, descoordenação motora grave,
que a gente pode considerar que é uma ataxia, uma falta de equilíbrio, a pessoa não consegue se manter caminhando numa reta, a pessoa perde essa coordenação e gera movimentos extremamente imprecisos, né? Você não consegue escrever da melhor maneira, você não consegue cortar um papel, você não consegue executar, dirigir, lavar louça, muitas vezes você tem dificuldade até para pentear o cabelo, uma grande dificuldade. Todos os comportamentos que exigem uma sequência temporal motora, ela é danificada, ela é afetada por lesões no cerebelo. Essas lesões podem ocorrer por um acidente vascular encefálico, por traumas, por tumores, tem várias causas essas lesões cerebelares. E agora eu vou convidar você para fazer o teste de função cerebelar. Então, quando você estiver assistindo o vídeo, nesse momento eu queria que você se levantasse, tá? Fique de pé e a gente vai fazer o teste da sua função cerebelar agora. Vem comigo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer como o início aqui dessa menina. Você vai imaginar um ponto, tá? Acima da sua face, do seu rosto, imaginar esse ponto e apontar para esse ponto. Fique de um pé só, né? Levante uma das pernas, aponte para esse ponto e tente colocar na ponta do seu nariz. Se você conseguiu fazer isso com uma linha reta, sua função cerebelar está perfeita. Se você teve dificuldade em executar essa linha reta do ponto imaginário à ponta do nariz, você aqui então tem uma disfunção cerebelar. Pode ser por cansaço, sono, bebida ou por outros fatores, e aí você deve procurar uma ajuda médica, tá? Então essa é um dos testes realizados para avaliar a função cerebelar e quando o médico tem outras formas de avaliar perfeitamente, né? Esse aqui faz parte do teste psicotécnico, muitas pessoas já fizeram. Você sai de um ponto com a caneta e vai tracejando um quadrado. No normal, a pessoa consegue fazer o quadrado perfeitamente. Quando a pessoa tem alguma disfunção cerebelar, a pessoa tem problemas de corrigir esses lados do quadrado até conseguir, né, manter uma linha reta. Então, aqui em vermelho está um traçado de alguém que tem uma disfunção cerebelar, tá? E aqui também eu estou mostrando alguns tremores, né? Por exemplo, pacientes de Parkinson têm um tremor de repouso. Então, aqui mostrando, né, o seu tremor, por exemplo, no dedo, né? Esse aqui fisiológico normal, todo mundo tem um tremorzinho quando fica estático. Aqui, o tremor de repouso de um paciente com doença de Parkinson. Aqui, um tremor de intenção, né? Você propositalmente tremer. E aqui é uma outra doença, que é a coreia de Huntington, que esses movimentos involuntários e descontrolados, tá? E aqui é um controle mantido, uma contração, né? Rígida. Ok? Fizeram? Espero que vocês tenham executado perfeitamente esse movimento e estejam com o cerebelo intacto e funcional. Vamos partir para a próxima? Muito bem. Então, essas lesões cerebelares, elas fazem uma dissinergia, há uma decomposição do movimento, ou seja, é como se o movimento tivesse sendo executado por um robô. Sabe aquelas danças que a gente brincava alguns anos atrás? Agora não é mais moda, mas antigamente a gente imitava um robô. Aquele movimento é um movimento de dissinergia parecido com as lesões cerebelares. Existem, então, esse outro, né, padrão que a gente vê, quem tem lesão cerebelar, é uma reação dismétrica. A pessoa ou não alcança o nariz, né, e fica na frente da face, ou passa o nariz e alcança a orelha, o cabelo. Então, você não consegue calcular onde está o nariz. Como eu falei, ele é similar ao excesso de bebida alcoólica.
E essa maneira desajeitada que acompanha quem bebe, né, quem abusou, é uma consequência direta dessa depressão dos sistemas cerebelares. Bom, há uma participação do cerebelo diretamente a outros centros, principalmente a área motor suplementar, que a gente já viu, que ela está ativada antes do movimento, lembra? É a área motora suplementar e a área pré-motora que estimula o córtex motor. E o cerebelo está diretamente ligado à área motora suplementar para o controle motor, tá? E a participação do cerebelo é essencial na execução adequada daqueles movimentos planejados, tá? Ele instrui o córtex da direção com que será executado o movimento, da precisão temporal e da força com que a pessoa tem que executar aquele movimento. É um local extremamente importante para o aprendizado motor e a comparação do que você fez anteriormente, tá? Eu dou um exemplo aqui que eu já falei, que é quando você está aprendendo a dirigir um carro, no primeiro instante você tem um movimento totalmente desarticulado, descoordenado. Cada movimento você tem que parar para pensar primeiro, eu tenho que pegar, pisar na embreagem, pegar de marcha, então tudo é muito descoordenado e depois de você praticar bastante, os movimentos se tornam bastante coordenados e automatizados. E você desempenha quase que inconscientemente que eles se tornam então automatizados. Bom, a segunda parte da nossa aula de hoje é a respeito dos núcleos da base. Os núcleos da base, eles facilitam o movimento e eles são responsáveis por dar o on ao movimento, para o início do movimento e o off do movimento. Então, a substância negra, que é uma área muito importante, tá, dos núcleos da base, eles estão ligados ao restante, né, desses núcleos da base, ela faz parte desses núcleos da base e ela dá essa participação do início do movimento, de marcar o início do movimento e o fim do movimento. E os núcleos da base são importantes para filtrar, é como se fosse um filtro para não ter movimentos inadequados. Então, você já imagina o que uma pessoa tem quando ela tem uma alteração em um desses núcleos. Então, por exemplo, na Coreia de Huntington, em que você tem um problema nos núcleos da base, no estriado, que é formado por caudato, cutâneo e globo pálido. Então, o estriado está alterado. Então, a pessoa tem movimentos inadequados o tempo inteiro, porque não tem um filtro. Os núcleos da base filtram para que você não tenha comportamentos inadequados, tá? Então, eu estou aqui mostrando para vocês aonde ficam esses núcleos da base, são vários. Então, aqui você tem o estriado, tá vendo? Que é formado por essas regiões, a gente chama de estriado. E aqui a substância negra, tá? E aqui o núcleo subtalâmico. Esses daqui são os núcleos da base, tá? O estriado e a substância negra, certo? São os núcleos da base. Então, as funções dos núcleos da base. Elas vão funcionar em associação com outras regiões corticais de controle motor e vão dar e tem a função de filtrar comportamentos inadequados e controlar movimentos complexos e dar o início e a parada de um comportamento. Então, eles dão um start para início do movimento e eles também estão responsáveis por finalizar aquele movimento, tá? Eles são responsáveis também pelo controle cognitivo da atividade motora, ou seja, movimentos mais complexos exigem a ativação dos núcleos da base. Então, você, para executar um movimento que precisa de memória, para escrever, você precisa de uma memória motora, você precisa acionar os núcleos da base. Eles controlam a velocidade e a amplitude com que ocorre o movimento. Então, como eu falei, precisa da cognição, da memória. Então, vou dar exemplos, né?
escrever as letras do alfabeto, bater pregos, cortar o papel com tesoura, jogar esporte, né? Você precisa de um aprendizado motor, precisa de memória, movimentos especializados, em que você precisa da função cognitiva, né? Então, movimentos profissionais, a fisioterapia, a educação física, todos os movimentos que você aprendeu e que você precisa da sua função cognitiva, os núcleos da base estão envolvidos. Bom, a gente fala que existe uma alça motora para o controle, né? Final de um movimento complexo, tá? Essa alça motora, ela tem áreas excitatórias e áreas inibitórias, de maneira que você, no final das contas, sai, né, desses núcleos da base e controla a área motora suplementar, que controla o córtex motor, tá? Então, você tem vias de várias regiões cerebrais sendo ativadas, tá? Então, você sai do córtex e ativa o putamen, que faz parte do estriado, que inibe o globo pálido, tá? Isso aqui é inibição. O globo pálido inibido, ele deixa de ativar o núcleo ventrolateral, tá? E com isso, fica livre a área motora suplementar para ficar ativada, tá? Porque o núcleo ventrolateral está o tempo todo modulando a área motora suplementar. Como vocês estão vendo, o controle motor é bastante complexo, mas o que é importante vocês saberem, que esse controle motor complexo, ele passa por várias regiões cerebrais que podem ou excitar ou inibir a próxima região de maneira a controlar o movimento perfeito. Certo? Muito bem. Então, enquanto o cerebelo, né, ele tem uma função de aprendizado motor, de execução sequencial temporal dos movimentos, os núcleos da base dão tem uma função de iniciar e finalizar o movimento e de dar uma função cognitiva, né, de você acionar a sua memória para executar esse comportamento. São as funções das duas regiões. Tá? Eu já falei um pouquinho a respeito das lesões cerebelares, agora eu vou falar um pouquinho das doenças motoras que têm envolvimento da área dos núcleos da base, né? A principal doença envolvida com uma lesão nos núcleos da base é a doença de Parkinson, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais. Essa alça motora que eu falei para vocês, ela funciona para iniciar os movimentos voluntários, como eu falei, o on, o start, também para finalizar. Então, uma das coisas que primeiro se identifica num paciente que tem lesão desses núcleos da base é uma lentidão para executar, para iniciar os movimentos. Então, ele além de ter uma lentidão para executar os movimentos, ele não consegue iniciar esses movimentos. Tá? Então, por quê? Porque você tem um aumento, né, de uma alteração nas vias por causa da morte dos núcleos da base, causando essas alterações. Se você tem um aumento na inibição talâmica, né, causado pela morte dos núcleos da base, aí você tem uma falta de movimentos. Se você estimula, né, a excitação, você tem um aumento, um excesso de movimento. E aí a gente tem dois grupos de doenças. Você tem uma doença que a pessoa diminui a sua atividade motora, né? E você tem outra que gera alguns movimentos involuntários, como eu falei para vocês, tá? Depende da lesão. A mais comum, com certeza, é uma doença em que você altera a função motora, a doença de Parkinson, em que você tem dificuldade para a execução dos movimentos. Então, a doença de Parkinson, o que ela é? A doença de Parkinson é uma perda que se inicia com neurônios específicos dopaminérgicos de um dos núcleos da base, que é a substância líquida. Então, como vocês já aprenderam a função dos núcleos da base, é fácil entender os sintomas da doença de Parkinson. Primeiro, o paciente ele tem um tremor de repouso e ele não consegue
iniciar a execução de alguns movimentos. Então, ele tem dificuldade de iniciar os movimentos voluntários, de parar aqueles movimentos. É uma doença que afeta 1% da população acima de 50 anos, mas estima-se que em 2040 ela vai ultrapassar outros casos de morte em idosos, por exemplo, câncer em idosos. Então, as doenças neurodegenerativas elas vão estar ultrapassando. Não só a doença de Parkinson, né? Todas as neurodegenerativas. Hoje, realmente, está todo mundo perdendo os idosos, né, para a Covid-19. Mas as neurodegenerativas, elas estão alcançando o segundo lugar depois da Covid-19 na morte dos idosos. Bom, o que a doença de Parkinson faz? Né? Ela gera uma lentidão, uma bradicinesia, uma lentidão naqueles movimentos que estão sendo executados. O paciente ele tem uma lentificação, ele tem uma falta de execução, ele não consegue executar, ele tem uma postura rígida, um aumento de tônus muscular que dá uma rigidez, tremores de repouso. Então, quando a paciente está em repouso, ele está com tremor. Tá? Não só das mãos, mas também da mandíbula. Tá? A pessoa começa, com a evolução da doença, a apresentar demência, lapsos de memória, dificuldade para dormir, irritabilidade, depressão, é tudo. Quais são as causas dessas doenças motoras? Elas são complexas, né, com etiologias bastante complexas. A maioria, a etiologia é idiopática, a gente ainda não conhece a verdadeira causa e geralmente são diversas as causas. Mas, em especial, para a doença de Parkinson, são fatores ambientais, tá, ligados a uma predisposição genética. A doença de Parkinson genética mesmo é só 5% dos casos e geralmente ela aparece muito precoce, o indivíduo é muito novo quando ela aparece. Mas geralmente, na maioria dos casos, 95% do caso, você tem uma associação entre fatores ambientais, a exposição do indivíduo a fatores ambientais, que podem ser agrotóxicos, toxinas, medicamentos, pancadas na cabeça, que causam muita doença, né? A gente tem um boxeador mais famoso, né? O Muhammad Ali, que desenvolveu doença de Parkinson por ter muitas pancadas na cabeça, anormalidades das próprias células, né? E algumas drogas como o MPTP. O MPTP, ele se originou na tentativa de um estudante desenvolver uma droga de abuso nova. Ele queria vender uma droga de abuso nova, ele queria produzir miperidona e acabou produzindo MPTP. E nessa produção do MPTP, ele testou nele mesmo, né? E ele acabou desenvolvendo uma doença de Parkinson idiopática. Teve um caso também de uma contaminação de heroína por MPTP nos Estados Unidos. E tivemos 200 casos de usuários de heroína que desenvolveram a doença de Parkinson por usarem uma heroína com contaminação com MPTP, que é uma toxina. O tratamento hoje é apenas sintomático, né? Você não tem a cura e nem você impede a progressão dessas doenças motoras, elas vão se progredindo, não tem como você impedir até o momento, e o tratamento é sintomático com o precursor da dopamina. Os primeiros grupos de neurônios que morrem são os produtores de dopamina, então o cérebro fica com pouca dopamina. O tratamento é você ceder dopamina para o cérebro, para que ele possa equilibrar. E ela realmente é bastante efetiva na melhora de alguns sintomas por um tempo, depois ela perde a eficiência. Muito bem. Por último, na aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo a respeito da minha pesquisa no tratamento da doença de Parkinson. Muito obrigada. Uma pesquisa feita na Universidade de Brasília dá esperança para quem sofre do mal de Parkinson. O uso de veneno de vespas contra a doença deu bons resultados em laboratório. Cada ferrão extraído dessas vespas traz esperança a Josemã. Ele tem Parkinson há 5 anos e já não consegue se movimentar como antigamente. Uma pesquisa da Universidade de Brasília, no entanto, descobriu que o veneno desses insetos tem uma substância capaz de impedir a progressão da doença,
a gente conseguiu identificar, após muito trabalho, um composto que conseguiu impedir a degeneração, a morte dos neurônios nessa doença. A novidade funcionou com ratos. Só não foi testada ainda em humanos porque os pesquisadores não conseguem dinheiro para pagar o estudo. O governo e laboratórios não quiseram investir até agora. A gente fica meio de mãos atadas sem conseguir caminhar e avançar por causa disso. Enquanto isso, os portadores da doença esperam e pagam a conta. Remédios para controlar os efeitos do Parkinson custam pelo menos R$ 1.500 por mês. São cerca de 300 mil casos só aqui no Brasil e pelo menos mais 20 mil novos pacientes por ano. Por isso, todos os avanços da medicina nessa área são importantes para eles. Seu Carlos convive com o Parkinson há 25 anos. A doença diminui a produção de uma substância no cérebro que facilita a comunicação entre os neurônios. Resultado: tremores, rigidez no corpo e lentidão nos movimentos. Ele já passou por 2 cirurgias e hoje convive bem com a doença. Eu chamo o Parkinson de minha companheira de jornada, porque vai me acompanhar até a hora que eu morrer, né? É adaptar a sociedade a aceitar esse problema que, por enquanto, você ainda não tem cura. Assim, a gente já tem algumas coisas, né? Mas a gente precisa de mais. Então, cada vez mais pesquisas que possam contribuir para isso vão ser cada vez mais necessárias. Espero que vocês tenham gostado da pesquisa. A gente continua trabalhando nessa área. E, bom, fica aqui mais um vídeo da nossa disciplina sobre os núcleos envolvidos no controle motor, os núcleos da base e o cerebelo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.